Fala pessoal, aqui é Rodrigo com História. Hoje estou falando sobre Roma Antiga, especificamente o período da Roma Antiga em que a Roma virou uma república. Exatamente a origem da república. O primeiro lugar no mundo que se falou essa palavra república e o que significa república. Então, nesta aula, nós vamos explicar isso também. Bom, Roma, como nós já até vimos em aulas anteriores, ela era uma monarquia quando ela foi formada. Então, os etruscos eram as pessoas que tomavam o poder ali através dos patrícios, que elegiam entre eles, né, pessoas para se tornarem o monarca, ou seja, a pessoa que ia governar como um absolutista, e essa pessoa ela ia até o fim da vida dela. Era um cargo vitalício, então, e não era dado a sua descendência, não era hereditário. Então, os filhos desse rei não herdavam o trono automaticamente. Na verdade, eram os patrícios que escolhiam novos reis. Mas como nós vimos também, houve uma troca aí de sistema de governo porque os etruscos foram expulsos da Roma antiga. Os plebeus, então, juntamente com os patrícios, eles fizeram um motim e o último rei etrusco, que foi Tarquínio, foi retirado do poder e todos não, mas todos é um exagero, né? Mas a maioria dos etruscos que eram governantes foram expulsos dali. Ou seja, mudou o sistema de governo, porque essas pessoas que fizeram esse motim, elas resolveram criar um novo sistema. Esse sistema, as pessoas não seriam mais vitalícias no poder. Nesse sistema, as pessoas seriam eleitas por representantes do povo ou pelo povo. E essas pessoas ficariam no poder durante um período definido. Esses conceitos que eu acabei de falar agora é justamente o que nós conhecemos hoje como república, que veio da palavra res pública, coisa pública. Então, o público, né, as pessoas em geral decidiriam quem seria o governante, e o governante, chamado de cônsul, ele ficaria então por um período. Então, do início, eles inventaram um sistema de governo onde haveriam dois cônsuls. Então, os dois cônsuls governariam por um ano e eles estariam juntos nesse poder. Então, um ia fiscalizando o outro. Então, um governo de uma dupla de cônsuls. E depois, o objetivo então de um ano depois trocar esses cônsuls, elegeriam novos cônsuls e assim sucessivamente. Então, a República Romana, né, surgiu aí esse conceito de república. Na República Romana, o conceito de estrutura social era mais ou menos igual ao que era anteriormente na monarquia etrusca. Só para entender, a partir do ano 509, mais ou menos, 509 a.C., começou a República Romana. E ela durou 500 anos aproximadamente, porque ela foi até o ano de 27 a.C., pertinho ali do ano 0, ano 1, né? E essa estrutura que havia antes, com os patrícios, os plebeus, os clientes, ela continuou. Então tinha lá os patrícios, que eram nobres, pessoas de origem nobre, tinham nomenclatura, tinham um pedigree, né? E elas eram que dominavam realmente a política e as escolhas principais. Até o Senado, que era a principal corte deles, as pessoas que estavam ali eram todos dessa classe aí dos patrícios. Havia também os plebeus, que eram pessoas de origem sem pedigree, né? Não de origem nobre, mas alguns deles se tornaram muito poderosos, viu? Os plebeus começaram a ganhar dinheiro, começaram a criar influência. Eles também faziam a maioria do exército. Então, os plebeus aí no período da República, eles aumentaram em número e poder. Tinha os clientes, que nós já vimos também, que eram subalternos dos patrícios, muitas vezes empregados deles, mas não eram escravizados. E tinha também os escravizados. Esses não tinham direito a absolutamente nada. Então, essa sociedade se manteve no período republicano. O que mudou bastante foi a estrutura política. Isso sim mudou. Então, da monarquia para a república, muitas coisas mudaram. Por exemplo, surgiu o Senado. O Senado já existia antes, né? Mas o Senado era um alto conselho romano formado por patrícios, pessoas desse grupo aí. Eles tomavam as decisões mais importantes,
É eles que decidiam, inclusive, quem iria ser o próximo cônsul ou a dupla de cônsuls, e também eles tomavam decisões em âmbito internacional, ou seja, se deveriam expandir, se não deveriam, se deveriam ter algum tipo de relação com algum outro país e assim por diante. Então o Senado era muito forte e sempre foi. Ele chegou a ter 300 membros e os membros do Senado eram vitalícios. Depois tinha o magistrado, isso já é novidade para a República. No magistrado era um poder secundário ali na República, mas era muito importante também, eles tinham muito prestígio. Então, eles tinham um papel executor, também de julgamento, mas o papel deles também era um papel mais de executor. Então, eles eram realmente os administradores, que eram pessoas de grande poder ali, o magistrado. Eles eram escolhidos de acordo com a sua renda e eles também pelo poder de influência. Aí tinha algumas figuras novas aí no período da República. Por exemplo, o pretor, que era a pessoa que era responsável pelo julgamento, seria como se fosse o Supremo Tribunal hoje em dia, né? Edil era a pessoa que era designada para fiscalizar o comércio e conduzir a cidade. Então ele também tinha um papel mais administrativo ali, mais assim, um papel mais dinâmico ali, perto mesmo das pessoas que trabalhavam ali. O censor, ele fazia censo na população, fiscalizava também o edil, a conduta também do povo romano. Então era um poder sensorial aí de verificar como que o povo estava indo. Tinha o questor, que cobrava impostos, né, e também custodiava o patrimônio romano, e o cônsul, que era o que chefiava tudo isso daí. Então o cônsul também era o chefe de Estado, ele que decidia e tomava conta do comando militar. E na falta de um dos cônsuls, que eram dois, aquele que ficava, né, ele era considerado o ditador, ele podia fazer e desfazer o que ele quisesse. E isso, na história da República, lá no final da história da República, começou a acontecer realmente até Roma se tornar um império. Então, essa é a estrutura política aí do período que a gente conhece como República. E aí você pode ver aqui, por exemplo, mais ou menos, como era a estrutura de um Senado. Então, o Senado ali era até um lugar bem aconchegante, bonito, senadores ali sentados, pessoas importantes de grande influência, tomavam grandes decisões. O Senado participou da monarquia antiga de Roma, participou da República de Roma e participou ativamente do Império Romano. O Senado sempre foi o lugar mais importante da Roma antiga, politicamente falando. Sem dúvida nenhuma. Bom, além disso, nós podemos contar a história da República Antiga marcada também por algumas reviravoltas. Primeiramente, uma mudança aí de poder. O poder muito centralizado na mão dos patrícios, que eram membros do Senado. Mas os plebeus, eles cresceram, se tornaram a maioria no exército e começaram a fazer exigências. Eles começaram a exigir mais poder, mais participação política, que eles eram vetados, casar com pessoas do grupo dos patrícios e assim por diante. Então, por volta de 494 a.C., começou a haver alguns conflitos e aí os plebeus se revoltaram. Eles saíram de Roma e só prometeram voltar se houvesse negociação e houvesse a criação de um tribunal plebeu. E isso realmente aconteceu. As exigências que eles fizeram surtiram efeito. Foi criado então um tribunal da plebe e esse tribunal ele começou a ganhar poder até chegar a um ponto de ele se igualar ao Senado e ao poder dos patrícios. No século seguinte, eles conseguiram, por exemplo, criar assembleias onde eles tomavam decisões com pressão e eles conseguiram, por exemplo, criar leis e essas leis passaram a ser escritas, coisas que não aconteciam antigamente. Por exemplo, famosa lei das 12 tábuas. A lei das 12 tábuas foi um marco. Por quê? A lei das 12 tábuas pode-se considerar o início do direito romano. O direito romano famosíssimo da antiguidade, que é inspirador para o direito atual. Muitos países ocidentais copiam coisas do direito romano. E o direito romano pode-se dizer que começou com essa exigência aí dos plebeus que as leis fossem escritas. Está vendo aí a imagem de uma representação da tábua das 12 leis.
Então, as leis passaram a ser escritas. Então, passou a ter um livro de lei. E essas leis passaram a ser executadas com mais anelo. Porque antes, não estava escrito em lugar nenhum a lei, os patrícios se aproveitavam disso e ferravam, né, desculpa o termo, mas eles abusavam dos plebeus e dos outros também, já que a lei não estava escrita em lugar nenhum. Então, era só inventar alguma coisa e seguir adiante. Então, isso mudou quando os plebeus exigiram que a lei fosse, então, escrita. Então, é muito interessante esse momento aí também. Então, eles conseguiram, sim, casamento entre plebeus e patrícios, conseguiram, inclusive, uma coisa impressionante, que é exigir que um dos cônsuls fosse plebeu. Então, é um cônsul plebeu e um era patrício. E isso foi um grande avanço, então, e uma mudança meio que no poder da República Romana. Outra característica da República Romana também foi o expansionismo. Foi nesse período, então, que Roma saiu daquele núcleo da Península Itálica e passou a avançar para outros lugares. Eles tinham esse caráter expansionista e começaram a se envolver em guerras. E na maioria das guerras que eles afrontaram, eles ganharam e começaram a anexar território. Então isso transformou Roma e começou a virar um império, que depois eles realmente colocaram esse nome, um império. E de tamanho, um dos maiores que já existiu. O poder deles chegou muito longe. Claro que depois ainda no Roma Império, eles ainda anexaram mais terras, mas o avanço maior e grande e poderoso foi no período republicano. Eles anexaram terras na Europa, na Ásia, lugares como a importante Grécia, que antigamente era um país muito grande e importante, chegando até mesmo a Jerusalém. Depois eles também avançaram até mesmo na África. Ali na África tinha um lugar muito importante, chamado Cartago. Você vai ver no mapa aí, toda a área em vermelho, que são áreas conquistadas por Roma Antiga. Né? Então, uma área muito vasta, muito extensa. Pega Jerusalém, pega toda a Península Itálica, pega boa parte da Europa, boa parte mesmo, chegando ali a Espanha, Portugal, onde hoje é a França, onde hoje é a Alemanha, tudo foi conquistado nesse período republicano. Grécia também, parte da Pérsia, e ali no norte da África você está vendo então Cartago. Né? Nessa região aí, então em Cartago, houve guerras, chamadas Guerras Púnicas. Houve 3 guerras púnicas, e aí Roma venceu essa guerra lá no ano de 146 a.C. Roma então dominou a região ali também do norte da África, e todo o Mediterrâneo ocidental era deles. Eles eram realmente poderosos. Só que a República Romana não durou para sempre. Acabou quando aconteceram muitas reviravoltas. O território se expandiu demais, ficou difícil de governar. Então eles começaram a tentar outras coisas, outras formas de governo. Passaram de 2 cônsuls para 3, que era o chamado de triunvirato. Mas havia muita corrupção, havia muita motim, havia muita conspiração, e o Senado sempre envolvido nisso. Então, tudo aconteceu de uma forma que levou a uma futura mudança de estilo de governo, para o que a gente conhece como Império Romano. Mas antes disso, houve um período bem interessante que vale a pena a gente estudar numa outra aula, a época ali do famoso Júlio César. Então, o que aconteceu nesse período aí? É um alvo para a nossa próxima aula. Por hoje, a gente para por aqui. Agradeço, até mais. Tchau!